Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Pit Stop Fonte. Eu tô aqui com a Miriam. Oi, gente. Hoje a gente vai bater um papo com o Jaider. Ele tem uma empresa super legal e a gente vai descobrir tudo sobre ela. Oi, Jaider, seja muito bem-vindo. A gente está muito Bem-vindo, feliz que você está Jaider! Um aqui. prazer ter você aqui no nosso podcast. Você pode começar se apresentando, falando um pouco do seu trabalho pra gente. Tá, Finge que a gente não sabe quem é tá, você, não te A conhece. gente nem acabou de ver um pitch. tá. Eu sou Jader Moraes, sou publicitário, trabalho com design já há 22 anos. E aquela coisa, comecei era tudo mato, né? Uhum. Comecei trabalhando com design para internet, né? E fui experimentando várias áreas do design, embalagens. eh, Quando a internet evoluiu para mobile, aí comecei a trabalhar com coisas pensando em celular, depois aplicativo. Então sempre, até hoje eu atuo na área de que hoje é chamada de UX design, Sim. UX e UI. Mas sempre fiz marcas também, design de marcas. E de 12 anos para cá, eu vim direcionando minha carreira muito mais para marcas do que para outras áreas do design. Então hoje eu uso a frase de que eu sou especialista em naming, design de marca e experiência do usuário. Uhum. Então, naming, design de marca e experiência do usuário. Então Ai, são que Conta um legal. pouco sobre cada uma dessas, pra quem não sabe o que é naming, o que é design de marca, experiência do usuário. Um tá. pouco também do seu processo criativo, que eu acho que deve englobar aí, né? Uhum, tá. Naming é a criação do nome de uma marca, né? Uhum. É o processo mais importante de uma marca. Porque possivelmente é o primeiro contato que alguém vai ter com aquela marca vai ser a fonética do nome, né. Então, o nome da marca tem que ser pensado para transmitir a essência da marca, porque marca é criado para gerar conexão com o público. Se ela não gerar conexão, ela não vai gerar oportunidade de negócio. Então o nome, ele tem que ser pensado nisso, não porque apenas é uma fonética bonitinha, é um nome curto, é um nome fácil de se memorizar. Não é só isso, ele tem que ser conectado de fato com o que a marca se propõe a entregar Sim. e ele tem que ser algo pensado para nunca ser mudado. A gente não pensa em mudar o nome de uma marca. É muito difícil, né? Do ponto de vista de comunicação. Imagina você hoje pegar uma marca consolidada já e trocar o nome dela. O que que isso não iria impactar de comunicação, né? Para fazer as pessoas lembrarem que aquela marca ainda é aquela mesma marca com outro nome. O design da marca, ele é o passo seguinte. É a gente criar um design que transmita as sensações e os sentimentos que uma marca queira transmitir. Então, nós somos tudo que nos impacta gera percepções, seja o que a gente ouve, seja o que a gente lê, o que a gente vê. Então, tudo tem que ser pensado propositalmente para gerar as percepções certas. Então, o que te faz se conectar com uma marca hoje é porque você criou algum tipo de identificação com aquela marca, seja com o Uhum. discurso dela, seja com o produto dela, mas, enfim, o design da marca é o segundo passo, que é a materialização, é a tangibilização do que a marca é, né? Seja em cores, tipo de fonte, símbolo, enfim, alinhado com a mensagem que a marca quer transmitir sobre ela mesma. Experiência do usuário é uma coisa um pouco fora desse contexto, né? Parte da experiência do usuário é realmente pensar em como alguém vai usar uma interface. Na verdade, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente fala muito pensando em interface, seja de aplicativo, seja de site, mas experiência, eu uso o que eu sei de experiência do usuário para promover uma experiência para os meus clientes. Então, Hum. falando um pouco do processo agora que você perguntou, emendando um pouco com essa parte, o meu processo, ele foi pensado para envolver o cliente em todas as etapas-chave, para ele se sentir parte do processo mesmo, e não é só Uhum. um discurso, realmente ele faz parte do processo, e quando eu apresento o projeto, ele tem a sensação de que aquele resultado foi por causa das informações que ele me deu. Então isso fica Sim. muito amarrado. Então, Então você vai ali, conversa com ele para tentar criar no final o que ele deseja, mas ao mesmo tempo não tem uma noção tão clara exatamente, assim. apesar dele não opinar em cores, tipo de letra, apesar dele não opinar nas decisões estratégicas e criativas, tudo que é pensado e decidido por mim é feito com base no que ele me deu de informação. E que tipo de informação que ele te passa?
Além de informações racionais, como por exemplo, o que que é um negócio, para quem que ele vende, o que que ele vende, quem é concorrente dele, enfim, essas informações racionais de mercado, informações um pouco mais subjetivas, como por exemplo, quando eu falo de informações subjetivas de marca, a gente está falando de entender a marca como uma persona, né, uma Uhum. personalidade ali. A marca ela tem uma personalidade. E aí o exercício é fazer o cliente enxergar a marca com esses olhos. Então, se a marca é um personagem, ela se expressa de uma forma, ela emite uma sensação. Então, o que eu tenho que fazer nesse processo é fazer as perguntas certas para o cliente, para o empreendedor, refletir sobre aqueles pontos da marca e pela percepção dele, a minha marca é assim, ela se expressa assim, ela tem que ser percebida assim e ela não pode ser percebida assim. É importante Uhum. saber também como O a que ele marca não não pode ser deseja, né. percebida. Sim. Então, se uma marca não é descolada, ela não pode ser percebida como descolada em nenhum ponto de contato. Então, é muito Uhum. importante ter essa. Eu estou usando o exemplo de descolado aqui, mas no processo a gente descobre pelo menos umas 20 palavras que a marca é e o que a marca não é. Então, tudo isso é feito junto com o cliente e ele valida isso, né? Existem dinâmicas que fazem a gente descobrir essas Ah, palavras. legal. E a partir dessas palavras é criado um painel conceitual, onde eu coloco. Até agora o cliente, vou tentar falar empreendedor. Até agora o empreendedor, tudo que ele me deu de insumo, de resposta, foi muito racional. Tanto no briefing, que é um formulário com perguntas bem diretas e racionais. Essa parte das palavras também é uma coisa bem racional. E eu tenho uma terceira etapa do processo que ela é um pouco mais subjetiva, onde o empreendedor consegue viajar um pouco, que é muito rica para o processo. A partir de tudo que eu tenho de informação até ali, eu crio um painel conceitual, como se fosse um mood board, Uhum. com várias imagens diversas. Não imagens que remetam a referências estéticas para o projeto, não. Ah, tipo, se um cliente me fala que a marca dele é sofisticada e remete a poder, aí eu coloco lá uma imagem, por exemplo, de uma pessoa de terno, super bem vestida, com um carro de luxo ou sentada numa poltrona super sofisticada. Então, aí eu vou construindo um painel com imagens que de alguma forma se conectam com aquele Uhum. contexto, aquilo que a gente entendeu que a marca é até aquele momento. E a tarefa que eu passo para ele é a seguinte: navega por essas 30, 40, 50 imagens, geralmente é essa quantidade, e comente apenas nas imagens que você identificar alguma conexão com a sua marca. Aí ele vai identificar, por exemplo, uma luz, poxa, essa luz sóbria tem a ver com a minha marca. Ah, Aham. essa postura é a postura do meu cliente. Enfim, isso vai gerar insights para o processo criativo. Então, Legal. aí a partir daí o cliente não interage mais e eu até brinco com ele, agora você vai passar por um limbo aí de uns 30 dias sem nenhum tipo de interação. Aham. E você desenvolve tudo sem a opinião É, dele, assim, né? e aí eu me coloco no lugar do empreendedor porque, cara, você ficar 30 dias sem interagir com uma pessoa que É você pagou, difícil. É. É a pessoa que tá cuidando do seu é, negócio, cuidando da sua marca, gera né? uma ansiedade. Tem que ter uma relação muito grande de Sim. confiança com eles. Sim, mas assim, o que já foi entregue nessa fase de descoberta já gerou uma confiança muito Sim. importante, porque ali às vezes sai até uma tagline do logo, né, que é aquela Aham. frasezinha racional que fica abaixo do logo. Sim. Então, às vezes, alguns projetos a gente consegue descobrir essa tagline. Então, ali já tem valor suficiente para o empreendedor entender que ele pode confiar em mim, né? Então, Uhum. Sim. mas ainda assim, nesses 30 dias mais ou menos que ele não interage comigo, semanalmente eu dou um feedback a ele, dizendo: "Ó, tá caminhando Tô tudo aqui, certo, tô É, aqui, tô tá dando fazendo, certo. tá tô tudo vivo aqui, seu certo. projeto tá caminhando". Então, mas isso todas as regras do jogo elas são colocadas antes, então não tem surpresa no processo. A única surpresa realmente é na hora que ele vê o resultado. E aí, E eu aí quero saber dessa parte, assim, quais as reações, o que é que você já teve de interessante, assim, de feedback? uhum, tá. Eu conto uma história, né. Uhum. Sim. Tem aí inclusive o empreendedor fica assim: "Agora eu vou ver", aí: "Não, não é ainda, agora eu vou ver, agora". Tem ali alguns, sei lá, uns 20 slides antes ali. Que eu faço nessa apresentação? Primeiro eu relembro ele, o que que ele me deu. Uhum. "Ó, a gente entendeu que a marca é isso, que a marca não é isso, a sua expectativa era essa", por Eu exemplo. imagino que seja um processo de autoconhecimento também, né, às Claro, vezes. inclusive, tem clientes que falam assim: "Caramba, você me fez pensar em pontos da marca que eu em 10 anos de empresa, 20 anos, eu não tinha parado para pensar". Então isso é bem legal, né. Aham.
Então é um processo de autoconhecimento. E aí, relembro: "Ó, você me disse isso, aí a gente entendeu que a marca é isso, então a gente vai resolver dessa forma e tal". E aí, quando eu começo a falar do design ou do naming, eu começo a contar uma história sem mostrar o resultado, porque ali eu quero fazer o empreendedor imaginar. Sim. Hum. Então, por exemplo, um design de marca, sem falar os elementos que tem no design, eu vou descrevendo de uma forma um pouco subjetiva, conectando com as palavras-chave do negócio. Por exemplo, o símbolo tem tal característica para poder ajudar a marca a transmitir uma essência tal, tal, conectado com o briefing. E naquele momento eu percebo que o empreendedor ele fica tentando imaginar o resultado. É bem Uhum. legal essa parte. Então aí tem uma meia dúzia de slides que eu vou fazendo essa descrição, instigando a imaginação do empreendedor. E o que eu mais ouço respondendo essa pergunta é: "Caramba, não é nada do que eu imaginei". Então, Mas é sempre uma surpresa é muito sempre uma positiva. surpresa positiva, é. Raro são as vezes que não há uma aprovação ou que Aham. eh, ou que tem necessidade de ou que o empreendedor quer fazer um tipo de cocriação junto, porque no final, eu nem pergunto o que que você achou, porque no fundo, essa pergunta, ela é um gatilho para qualquer pessoa dar uma opinião. Sim. Sim. Tá? Se eu te pergunto assim: "O que que você acha desse relógio?" Você Fala: vai "Pô". achar alguma Você vai coisa, você achar tem alguma que achar alguma coisa. coisa, né. E a gente tem uma tendência de criticar, porque a gente quer colocar o nosso ponto de vista. E eu oriento o empreendedor o seguinte: os empreendedores, eu sempre geralmente os projetos têm mais de um sócio. Evite Se aprovou, é isso, evite chegar numa roda de amigos e perguntar: "O que que você achou disso aqui?", porque todo mundo vai querer dar sua opinião. E você vai estar falando com alguém que não participou do processo todo, não entende o porquê das decisões e vai dar a Uhum. opinião dele. Isso pode te poluir de alguma forma, né. Sim, com certeza. Então eu tento blindar o empreendedor desse tipo de atitude e às vezes, o vilão, entre aspas, não é nem um amigo, pode ser quem mora junto com você, que não conhece a sua marca e vai ali te dar uma opinião que vai distorcer a sua percepção. Sim. Então o que eu mais ouço é isso: "Caramba, não tem nada a ver com o que eu imaginei". Aham. Que legal. Jair, eu tenho muita curiosidade para saber como funciona o processo de naming, porque, assim, é muita criatividade, né. Da onde você tira o nome, se você pega alguma referência, Aham. de alguma outra língua, não sei, porque eu penso assim: "Ah, se eu for criar uma marca, a parte mais difícil vai ser escolher o nome". Com certeza. Não, escolher e fazendo que ele tenha alguma coisa a ver ali com o produto em si, né. Exatamente. Sim. Muito É, ter difícil. alguma coisa a ver com o produto não quer dizer que ele tenha que ser descritivo, Uhum. não quer dizer que você tem que colocar claramente ali o que que você entrega no nome, até porque se você pegar grandes nomes de aplicativos que você usa, nenhum é assim tão óbvio, né. Uhum. Sim. Mas ele tem que ter uma conexão, fato. E tem que estar na cabeça também, né, tem que fixar de alguma É, forma. fica na cabeça com o tempo, né. Quanto tempo você levou para escrever Airbnb? Eu levei muito tempo para poder É escrever. verdade. Então assim, eu posso contar meu processo, não tem problema nenhum, eu tenho até um artigo que conta esse processo, que basicamente a primeira etapa do processo é eu me desconectar do projeto. Isso é muito interessante esse exercício, porque eu acabo criando uma empatia com o empreendedor ali, acabo me conectando com o projeto dele. Até porque você também é empreendedor, né. Claro, e eu tenho ciência de que ali eu estou ajudando a realizar um sonho, Com Uhum. certeza. é um projeto que eu estou ajudando a materializar. Então, primeira etapa do processo de name é eu me desplugar do projeto, porque aí eu vou me livrar dos próprios julgamentos que eu vou fazer, que Sim. eu vou me censurar no processo criativo. E é comum a gente mesmo se censurar no processo. Então, se eu me desligo do projeto, isso ajuda. A partir dali, eu vou buscando o que eu chamo de territórios criativos. Então, por exemplo, se eu pego um projeto de uma marca que atua com inovação, tecnologia e agricultura, por exemplo. Então, eu tenho aí 3 territórios criativos legais: inovação, agricultura e tecnologia. E aí eu vou mapeando várias palavras-chave que têm a ver com esses contextos ou territórios criativos. Eu vou montando um painel ali de 200, 300, 400 palavras. Caramba. E aí, a partir dessas palavras, aí eu passo para a etapa seguinte, que aí eu começo a brincar com essas palavras. Por enquanto eu não estou procurando nome, tá? Muito importante dizer isso. Eu não começo. É difícil quando você começa um processo procurando o nome, Uhum. porque é difícil você montar um nome. Então eu começo procurando as palavras-chave. Aí, a partir do momento que eu tenho as palavras-chave dos territórios criativos, eu começo a brincar com aquelas palavras, buscando etimologias, estrangeirismos, transcrições, neologismos, aí várias formas de brincar com as palavras ali
derivando coisas. Pronto, agora nessa próxima etapa eu já tenho bastante insumos legais para poder começar a pensar em nome. E aí eu posso brincar ali de fazer combinações, Ah, legal. né, aí eu vou fazendo, aí eu vou misturando o que eu já tenho ali na mesa. Na verdade o processo criativo ele é um processo. Eu tenho que eu tenho que cuidar para que eu tenha insumos ali na mesa, para poder olhar para aquilo ali e começar a pensar de forma criativa. E é legal explicar a complexidade desse processo, porque muitas vezes o empreendedor me contrata, acaba de assinar o contrato, identidade visual, por exemplo. Aí ele pergunta assim no dia seguinte: "O que que você está pensando com o meu logo?" Aí eu falo assim: "Não Acho que faço é a me muito de uma hora pra não outra, faço a né? menor ideia, não faço nem ideia do que vai ser o seu logo", porque de fato eu não sei. Eu não me permito começar a pensar no processo criativo sem antes ter tudo na mesa, porque eu Aham. vou para um caminho que não vai ser legal. Então é isso, o processo de naming é esse. Aí a partir do momento que aí eu faço ali uma lista longa, sei lá, de 50 possibilidades, enxugo essa lista para umas 10 possibilidades, submeto para um escritório de registro de marcas, essa etapa é muito importante. Antes Uhum. do cliente ver qualquer coisa, eu submeto para esse escritório, aí ele faz uma validação ali, ele tenta validar 3 nomes daqueles 10 que eu mandei. A partir do momento que ele valida 3 nomes, aí eu levo esses 3 nomes para o empreendedor. Então A eu parte levo da arte também tem essa validação? na parte da arte é um pouco menos burocrática, Uhum. porque o INPI, ele casa quando ele vai fazer a talvez eu esteja falando uma besteira, mas até onde eu entendo, o INPI ele faz o registro considerando o nome e o design, ele não considera uma coisa individual. A não ser Ah, que a pessoa abra um sim. processo só para o nome, que eu não aconselho. Então dificilmente dá problema, mas eu apresento 3 nomes então, todos eles com uma história muito interessante conectada com a marca, nenhum é por acaso. Uhum. Então, qualquer um dos 3 que o empreendedor escolher vai ter uma história para ele contar. E a partir do momento que ele escolhe um daqueles 3, aí eu vou para a identidade visual. Nesse processo, não existe opções. Aí ele vai ser apresentado a uma opção, A identidade visual a só tem uma identidade opção. visual, Aham. sim. E ali ele pode acontecer dele reprovar, dificilmente ele reprova, porque eu tento não dar espaço para opinião. Não Uhum. porque, pô, tô te pagando, eu que mando. A gente não pode entrar nesse mérito, né, mas ele tem que entender que eu estou buscando o melhor para o negócio dele. E Sim. essa é a E confiança que eu você tento estudou, passar. né, a marca, então você chegou naquilo, tem todo um processo. Exatamente. Mas se acontecer dele sentir necessidade de experimentar uma outra cor, ou até mesmo fazer um novo projeto, em contrato ele pode solicitar um outro projeto, Uhum. desde que ele descarte primeiro. Sim. Não pode ser para escolher. Ah, interessante. Então é aquele final e é isso, assim. É. Se não, tem que fazer todo Aí eu faço outro novamente. projeto, não tem problema nenhum, sem cobrar, mas ele precisa descartar o primeiro. Isso é uma regra do Uhum. jogo. Porque eu não posso cair no erro do empreendedor querer 2 opções para escolher. Entendi. Então eu tento não ter essa brecha. Aham. Porque não é saudável também, né? Ter Sim, opções com nem sempre é certeza. bom. É. Que aí você fica É. assim, e às vezes entre as duas você também escolhe nenhuma, né? E é muito legal Complicado. porque, assim, o mercado está muito viciado em contratar designers que acabam criando junto com o empreendedor. Aí altera, volta, altera, volta, altera, volta. Chegou cliente até mim que fala assim: eu estou há 6 meses tentando aprovar um design e não Nossa. E consigo. nunca, né? E queria me contratar. Eu falei: você está disposto a entrar num processo? Falei desse jeito. Está disposto a entrar num processo que você não vai ter voz criativa? Ela falou: é isso que eu preciso. Porque a pessoa vai tentar chegar numa perfeição e acaba não É. lançando É, nunca a marca dela, e né. a pessoa não é designer, ela vai colocar muita opinião dela e isso não vai Sim. deixar uma coisa que vai funcionar bem, né? Sim, total. Você acha que tem um tempo específico que a pessoa tem que revisitar a marca, o nome, a logo ali, pra ver se ainda tá, tipo, de acordo com o que ela deseja ou não? Eu sei que da Litoral você falou que já tá aí há 10 10 anos anos, faz né? Vai esse ano, fazer. né? É. Mas qual a importância disso, você acha? Pra se manter atualizado? A minha percepção é a seguinte: se a marca não tiver nenhuma. Se o design da marca não tiver nenhuma limitação de aplicação, essa revisitação ela só deve acontecer se as características do negócio mudar. Uhum. Então, se em algum momento o negócio implementou novos serviços, novos produtos, começou a expandir para outros tipos de público, aí ele precisa analisar se a marca, o design da marca, ainda está conversando com aquele público agora e aquele Então tem que ser momento. uma análise primeiro interna. É uma análise interna, né? Geralmente, quando me procuram, já procuram com a percepção de que
precisamos mudar, diferente. Uhum. precisamos mudar. Então, geralmente, o empreendedor vê isso já. Uhum. Só você é sozinho. Você faz tudo do começo ao fim dos projetos ou você tem uma equipe? É, eu escolhi trabalhar sozinho, né. Eu tenho todo esse processo que eu falei que eu entrego, eu faço sozinho. Mas eu tenho parceiros para fazer entregas que eu não sou especialista, como, por exemplo, um site. Uhum. Se o empreendedor precisa de um site, como eu tenho experiência na parte de experiência do usuário, eu posso desenhar todas as telas do site sem problema. Mas eu não operacionalizo o site. Então eu contrato uma pessoa que desenvolve o site. Então, e assim para qualquer outra coisa. O empreendedor precisa de um vídeo institucional. Eu consigo fazer o roteiro do vídeo, eu consigo fazer o storytelling, o storyboard do vídeo, mas eu não vou operacionalizar, não vou produzir o vídeo, eu Sim. vou conectar ele com alguém que faça. Eu escolhi não me posicionar como uma agência, escolhi me posicionar realmente como um, um, Um autônomo. um autônomo. Isso dá uma sensação que eu acho bem legal, que já verbalizaram isso para mim, de que está sendo atendido de forma exclusiva. Uhum. Hum. Quando eu coloco uma estrutura, a estrutura me dá uma vantagem, porque isso, querendo ou não, se eu trago o meu cliente numa unidade, numa estrutura que eu tenho dezenas de funcionários, Sim. colaboradores, isso dá uma segurança maior para ele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, já relataram para mim que se sentem como se fosse mais um naquela esteira de produção ali. Aham. Você fala com todo mundo, mas não fala com ninguém, né, às Exatamente. vezes. Então, como se fosse um processo fabril, né? Então, eu consigo trazer esse toque mais pessoal e íntimo mesmo com o empreendedor. É. Principalmente por ser o contato direto com você, né, você tem um contato com eles e você faz tudo, e não Sim. é: vou terceirizar aqui para o meu funcionário", então acho que Uhum. isso deve trazer uma segurança. Sim. Eu vi que você falou que lançou um artigo sobre naming. Você gosta também mais dessa área acadêmica? É uma coisa que você é engajado também? Ou foi um exclusivo ali, porque você achou que Eu tenho um valia a blog, pena? chama-se Sério? Design com Olha. Café. Ele tem Então você é é, igual a não, Barbie, faz tudo, eu na amo. verdade, assim, eu criei o blog, não lembro agora se foi 4 anos, tem 4 anos, porque eu tinha dificuldade com a escrita. Apesar de ser publicitário, eu tinha Ah, dificuldade com a escrita. Então eu criei o blog pensando em desenvolver a minha escrita. E na época, eu convidei alguns amigos para poder criar o blog e a gente começou a escrever, mas sem compromisso ali. A coisa foi ganhando corpo e foi crescendo. E eu fui desenvolvendo a minha escrita com isso. O blog está no ar ainda. Apesar de ter muito tempo que eu não coloco um artigo lá. Mas eu sempre gostei de escrever. No Instagram eu produzo muito conteúdo. Ai, massa, e Então, você fala sobre o que lá? eu falo muito sobre design, empreendedorismo, Aham. organização, gestão de processo, enfim, falo então é muito. uma forma também de desenvolver a sua marca pessoal, né? Sim. Exatamente. Então ali eu entrego o valor de que eu trabalho com organização, trabalho com cronograma, trabalho com processo organizado. Não só entendo eu preciso entender de negócio quando eu vou conversar com um empreendedor. Ele precisa ter a percepção de que eu entendo do negócio e que eu vou ser capaz de solucionar o problema dele. Eu Uhum. não posso ser visto como alguém que foca apenas em entregar algo bonito, porque isso nem sempre vai resolver o problema, né? Então, é esse valor que eu tento entregar em tudo que eu escrevo e produzo de conteúdo, que é uma construção de marca, como você mesmo falou. Sim. Inclusive, entrando nesse assunto, além de empresas, assim, né, que, como eu posso falar, tipo a Gazeta, por exemplo, você trabalha também com pessoas que têm uma marca pessoal, por exemplo, influenciadores, esse meio digital, assim. Tem alguma diferença você vê na hora de fazer uma criação ou você não trabalha tanto com essa parte? Tudo é marca, né? É, tudo é É, marca, por isso tudo é que. marca. Porque quando a gente se coloca como influenciador ou como criador de conteúdo, a gente vira, entre aspas, um produto. A gente é Sim. visto assim, né? Inclusive pelos próprios anunciantes, né? Então, é, é uma forma de humanizar um produto ou de produtizar um humano. Depende de como é que a gente vai olhar o ponto de vista. Mas não tem diferença, não. A fase de descoberta ela é muito similar ao entendimento do que é aquela. O que tem muito comum hoje são as pessoas que são donas de negócios querer desenvolver também a sua marca pessoal, que é muito bom. Então, a pessoa dona um grande escritório de contabilidade, mas ele quer desenvolver autoridade ali com a marca pessoal dele, falando Uhum. sobre números. Então, isso é muito comum, porque ele acaba gerando oportunidade para o negócio dele através da marca pessoal dele. Sim. No final das contas, todos nós somos percebidos de alguma forma.
Sim. Quando a gente tem um trabalho de marca, a gente vai conseguir direcionar essa percepção. Posicionar de uma forma melhor, É, né? Ai, que Massa. bacana. É, tenho mais uma pergunta que é, a gente tá vendo que a tecnologia tá avançando muito, inteligência artificial é o assunto que tá mais em alta, assim. Você acha que em algum momento, trazendo o chat GPT, essas novas aham. tecnologias aí, você acha que em algum momento esse trabalho que você faz vai ser substituído ou você acha que não? Eu penso nisso todo dia. É? Eu tenho uma resposta de achismo, né? Aham. Eu uso o ChatGPT desde janeiro, Sério? mas eu não Legal. uso como. Eu uso para brainstorm, Uhum. mas eu uso basicamente para ganho de produtividade. Então, hoje, nada que eu crio, quem cria para mim é o ChatGPT, não é. Mas, por exemplo, se eu preciso fazer uma pesquisa sobre a etimologia de uma palavra, por exemplo, eu não vou no Google mais. Meu uso de Google caiu 90%, assim. Então, Caramba, que interessante. É uma então, nova forma de consumir, né? se eu quero o estrangeirismo de uma palavra, por exemplo, em 10 idiomas, eu especifico os idiomas, jogo para lá e tchau. Ele vai me entregar aquilo. Então, eu uso o ChatGPT para ganho de produtividade, como se eu tivesse ali um assistente para brainstorming. Facilita muito, né? Muito mais Isso facilita rápido. muito. O que vai nos fazer, o que vai fazer um humano querer contratar outro humano? Essa é a minha visão. O que vai fazer um humano querer contratar outro humano e não usar um chat GPT para criar as coisas para ele? Ou outras inteligências artificiais? São as nossas características humanas. Então, assim, quanto mais humano eu for, mais conexão com o humano eu vou ter. Sim. Então, o meu processo não é meramente uma criação de nome com base em boas fonéticas, com base em coisas operacionais e racionais que uma inteligência artificial poderia fazer. Você chega lá, eu tenho um salão de beleza, focado no público tal, me dê sugestões de nome. Ele vai te dar. Com certeza ele vai te dar. Mas não vai ser nada com aquela profundeza humana Sim. que eu estou me propondo a entregar. Não tem olho no olho, né? Traz Conexão. segurança, né? O entendimento de problema é humano. É humano, não tem jeito. Agora, falando do meu trabalho, eu não duvido 100% que muitos empreendedores vão trocar a contratação de um humano pela inteligência artificial. Isso já está acontecendo. Mas eu acho que se a gente se posicionar e entregar valor humano no processo, a gente tem chance de sobreviver mais tempo. É aí que a gente se É. diferencia, né? Mas para onde vai a IA, a gente não sabe. É. Show, então, para finalizar, se você quiser olhar para sua câmera também, para falar com o público, uma pergunta, fazer o seu jabá. Por que um empreendedor deve procurar você, ao invés de procurar algum outro profissional, ou ir até para IA, por exemplo? Pode falar para a câmera, a gente pode postar nos Eu diria que você deve me procurar porque eu vou te entregar algo que não é meramente estético. E é algo assertivo porque ele vai, de fato, te ajudar a se conectar com o público certo da sua marca. Eu entendo que o que eu vou te entregar não é um design, não é um nome bonito. É uma ferramenta de negócio. Porque as marcas hoje elas precisam se conectar com as pessoas certas para gerar oportunidade de negócio. E me segue lá no Instagram, @JaiderMoraes. É isso. A gente ia falar disso agora. Mas vamos lá. A gente queria agradecer muito, muito, muito a sua participação. O Jaider, ele tá aqui hoje porque ele vem sempre no Open Day visitar a gente, inclusive é toda quarta-feira, né, Malu? Isso. É, A gente vai colocar o link na descrição Exatamente. para vocês se inscreverem no Open Day também. Vocês podem vir trabalhar aqui no Fonte, conhecer o nosso espaço, se conectar com a gente. E vai ser muito legal a presença de todos. Qualquer profissional agora tá conseguindo vir. Antes era Isso. só de comunicação, de marketing, mas agora todos podem vir. E quem tá vindo no Open Day, a gente tá trazendo para contar um pouco mais sobre o seu trabalho, o que que faz, porque é uma forma da gente também ganhar conhecimento, entender mais sobre o mundo aí fora. Sigam o Jaider. Fala de novo seu arroba pra gente, Jaider, por favor. @JaiderMoraes. Não tem outro Jaider Moraes. Só tem esse. E o Fonte também. Sigam o fonte.hub. Isso, fonte.hub. E é isso. Isso, se inscreve, Se inscreve, curte, deixa like. comenta, compartilha, fala se vocês gostaram, o que a gente pode melhorar. Exatamente. Comentários são muito bem-vindos sempre. Haters não precisam, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigadão, Tchau, tchau. tchau.